Boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. É uma grande alegria estar com vocês aqui, irmãos. Bom demais, né? Louvado seja Deus por mais uma transmissão. Diante de todo o trabalho online que nós temos feito, apesar de pequeno, tem sido uma grande alegria e realização missionária para mim. Tem sido assim algo muito gratificante como crescimento. E eu devo confessar a todos que eu estou muito feliz, né, em poder gravar, né, poder fazer isso ao vivo, mesmo com todo esse tempo pandêmico, diante de tudo que nós estamos vivendo. Então, para mim é uma grande alegria, é uma grande realização não precisar ficar parado, né? Isso para mim é a maior realização do mundo, é essa, não precisar ficar parado. Porque faça a alegria de um missionário e chame ele para pregar. Agora, veja a tristeza de um missionário quando ele não consegue mais ir pregar. Isso mata a gente por dentro. Né, falo isso de todo o meu coração, coração de missionário, já há quase 7 anos, né, como missionário. Irmãos, não sair para pregar mata a gente aos poucos, vai matando a gente aos poucos, até a gente, né, se nós não tivermos estrutura o suficiente, a gente acaba se matando, né? Infelizmente é uma dura realidade que atinge aí muitos outros irmãos aí pregadores, onde a gente já ficou sabendo que alguns já apelaram para o suicídio. Então, irmãos, hoje eu gostaria assim de fazer uma transmissão para ajudar aqueles que não têm certeza ainda do seu chamado. Aqueles que por um motivo ou outro, por imaturidade, por falta de acompanhamento, acabam não tendo discernimento do seu chamado, acabam não tendo certeza de nada, a vida inteira vivem discernindo algo que nunca discernem, nunca chegam a um denominador comum, nunca chegam a uma certeza, é sempre uma possibilidade, mas nunca uma certeza. E hoje nós vamos perceber que nós precisamos ter essa certeza do chamado. O nosso chamado ele tem que ser uma certeza para nós, principalmente para nós que servimos aos mais maduros, aqueles que já estão há um bom tempo caminhando, ou mesmo aqueles que já sabem o valor do seu ministério, do seu chamado, precisam disso, precisam ter certeza. Em Deus tudo é incerto? Não, em Deus nós temos certezas e Ele vai nos indicando novos caminhos aí, acerca daquilo que nós vamos ter pela frente, acerca do nosso chamado. Ele vai dando as surpresas que são necessárias para o nosso crescimento, dentro do nosso chamado específico. Eu gostaria assim de pedir para você, antes da gente iniciar propriamente dito, que se você souber de alguém que precise dessa certeza do chamado, lembre-se, eu não estou falando assim para pessoas de primeiro anúncio, não estou, dessa vez não. Dessa vez aqui é para aqueles que querem aprofundar, né? Então, desde já, se você acha que deve compartilhar aí, abrir as suas salas de vídeo, fique ciente e deixe essas pessoas cientes de que aqui hoje vai ser uma pregação para aqueles que já iniciaram, que já deram um passo, que já começaram alguma coisa, que já ou estão dispostos a ter a certeza do seu chamado, que onde tudo parece estar meio escuro, meio nevoado, né, cheio de névoa, dentro do seu chamado, parece que está meio opaca a visão. Então essa pregação serve para você também. Agora, se você é uma pessoa que está chegando agora dentro da igreja e que não tem certeza de nada, mas está se estruturando, fica a seu critério de querer ouvir o que vai ser dito, né? Fica a seu critério. Eu sugiro que uma pessoa que já esteja caminhando seja o alvo, né, do seu compartilhamento. Né, confirma o áudio, desde já, né, confirma o áudio, vai compartilhando, abrindo suas salas de vídeo dentro do Facebook. Depois esse vídeo será replicado no YouTube,
mas aqui pelo Facebook você tem como compartilhar o link aí nas suas redes sociais, né? Eu não tenho como fazer isso aqui agora, né? Depois de começar, acabar atrapalhando aqui a forma da gente transmitir, né? Acaba tirando um pouco da nossa concentração. Então, caso você queira compartilhar, compartilhe, ajude esse missionário. Quando ele for para o YouTube, caso você queira lá também, compartilhe lá também, né? Me ajude a chegar aonde os nossos pés ainda não podem nos levar, ou que não podem chegar lá. Se inscreve no canal, caso você não tenha se inscrito no canal do YouTube. Lá tem outros conteúdos que não estão aqui no Facebook, mas que estão somente lá no YouTube. Então, caso você queira, se inscreva lá, incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal. Isso nos ajuda na qualidade e nos benefícios que o YouTube nos traz. No Facebook tudo é um pouco limitado, né? É um pouco restrito aí no que diz respeito à qualidade e na contribuição em relação aos missionários, né? Não que isso aqui seja um fundo para que se arrecade bens, não, irmãos, nada disso, nada disso. Os benefícios do YouTube são todos em relação à qualidade, né? Até porque eu não me enquadro aí no que eles chamam de monetização. Então, para mim, isso é muito irrelevante. Para mim não faz muita diferença isso. Eu quero ajudar você a crescer no seu chamado. Então, se você também puder, confirma aí se o áudio está bom, se você consegue me ouvir direitinho. E vamos partir então para a nossa transmissão, ok? Você é muito bem-vindo à nossa transmissão de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Mais uma vez, boa tarde, irmãos. É um prazer imenso, uma alegria muito grande estar com vocês, né, fazendo essa transmissão. Boa tarde, Valdete, seja muito bem-vinda. Então, desde já deixo meu muito obrigado a todos que acompanham até o canal, né? Obrigado, Valdete, pelo retorno. Deus abençoe a nossa transmissão, então. Eu quero agradecer a você que acompanha a nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube, né? Como eu sempre tenho dito, o YouTube é o que nos dá maior benefício, mas enquanto não conseguimos benefício no que diz respeito à qualidade de transmissão e outras ferramentas, né, boas para trabalhar durante a transmissão. Como ainda Deus não nos providenciou nosso notebook para fazer tudo simultâneo, continuamos fazendo da forma como nós estamos, em função da praticidade de replicar o vídeo no YouTube, ok? Não que essa seja a forma como eu gosto de fazer. Eu gosto de pôr no YouTube e replicar no Facebook, né? E transmitir no YouTube também. Até porque muita gente de lá que estava lá, que assistia por lá, não tem como assistir pelo Facebook e vice-versa, né? Muitas vezes acontece o inverso também. Bom, como eu havia dito, irmãos, aqui hoje é uma transmissão para gente que quer ter certeza do seu chamado, que quer ter uma certeza clara de onde é o seu lugar, de onde Deus está te chamando de forma específica, aonde Deus te quer, não aonde eu quero estar, né? Você vai perceber durante a transmissão que aonde nós queremos estar, na maioria das vezes satisfaz nosso próprio ego, né? E na verdade nós não queremos satisfazer o nosso ego, nós queremos agradar a Deus. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 1, que se é para agradar aos homens, então eu não sou servo de Jesus Cristo. Então eu tenho que agradar a Deus, irmãos. Eu não devo agradar aos homens. Aos homens nós devemos o respeito civil. Nós devemos o respeito que é próprio de ser humano. O respeito de irmãos. Isso nós devemos aos homens. O respeito de humano. Não fazer do respeito humano que ele esteja acima do respeito a Deus, do temor a Deus. Não, primeiro se teme a Deus, procura se agradar a Deus,
para que depois o ser humano tenha também o nosso amor, né? Porque afinal de contas, o amor que nós temos pelo próximo, se ele não provém de Deus, ele não vai vir de lugar nenhum. Nós não temos a capacidade de amar. Sem Deus não dá. Então primeiro amamos a Deus, e esse amor que é derramado em nós através de Deus, então sim transborda no outro. Isso se chama amor ao próximo. O amor ao próximo se baseia nessa circunstância. Não que a gente deva ter todo respeito, somente respeito ao próximo e não amar a Deus primeiro. Deus é justo. Então ele em primeiro lugar, porque o outro não vai dar vida por mim. Deus deu a vida por mim. O outro não vai dar. Né? Por isso que o próprio Jesus vai falar que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, é bom a gente sempre se atentar a isso, né? É bom sempre dar essa ressalva sobre esse negócio de amor ao próximo, respeito, etc e tal. Bom, vamos lá. Irmãos, pega comigo, por favor, se você está com sua Bíblia aí, pega comigo em 1ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A minha tradução é a tradução da Bíblia do Peregrino, que me facilita a transmissão da mensagem, onde eu posso aprofundar eu fico bem à vontade com a Bíblia do Peregrino para aprofundar a mensagem, porque ela me dá segurança, né, através da igreja, de não sair dos trilhos em momento nenhum. Então por isso que eu sempre prefiro a Bíblia do Peregrino, né, que me dá uma possibilidade de aprofundamento maior. Tá? Então 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz o texto, irmãos: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Jesus Cristo, rogo que estejais de acordo e que não haja divisões entre vós, mas uma perfeita concórdia de pensamento e de opinião. Pois fiquei sabendo, irmãos meus, pelos de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao que cada um anda dizendo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Quefas, eu sou de Cristo. O Messias está dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fostes batizados invocando o nome de Paulo? Graças a Deus batizei somente Crispo e Caio. Dessa forma ninguém pode dizer que foi batizado invocando meu nome. Bem, batizei também a família de Estéfanas, porém, que eu saiba, não batizei mais ninguém. De fato, o Messias não me enviou para batizar, mas para anunciar a boa notícia, sem qualquer eloquência, para que não invalide a cruz do Messias ou a cruz de Cristo, para a glória de Deus. Né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Boa tarde, Marta, boa tarde, Tatiana, sejam muito bem-vindas aí, boa transmissão para nós. Multiplica a graça aí, né, fazendo as suas salas de vídeo. Dê um beijo na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 17. Quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, nos ensina Santo Agostinho. Né? Irmãos, veja bem, a certeza do nosso chamado. Mas Lúcio, você pegou a palavra de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, onde ele fala de divisões, e deixa aí já uma entrelinha para o próximo tema, que ele vai falar da loucura da cruz. Você percebeu que está no versículo 17, que Paulo tem uma certeza nele. Ele não foi enviado para batizar, ele foi enviado para pregar. Ponto. Aí já dá todo o resumo da pregação, de toda a transmissão de hoje. Porém, é importante, irmãos, nós olharmos aqui algumas particularidades desse texto, desse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. Algumas coisas interessantes aqui saltam aos nossos olhos. Boa tarde, Patrícia, seja muito bem-vinda. Paulo, ele está combatendo uma divisão dentro da igreja de Corinto. Irmãos, é uma divisão tão monstruosa na igreja de Corinto, que eles não ficam... É mais ou menos semelhante àquilo que está acontecendo hoje dentro da igreja, né, num geral. Né, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos um pouco mais de liberdade aí de se exprimir ou de perceber algumas coisas. Irmão, nós não somos bobos, a gente também não é burro. Então nós percebemos que há aí
uma quase que idolatria de católicos para alguns padres, pregadores, missionários, evangelizadores, coordenadores, lideranças. Nós sabemos disso, irmãos. Há quase que uma idolatria, né, acerca dessas pessoas. Contanto que quando nós vamos no evento, muitas vezes a primeira pergunta que vem não é sobre o que será o evento, é quem vai pregar, quem que vai cantar, qual vai ser a banda, qual vai ser o ministério, qual vai ser o pregador. Dependendo da sua resposta e de quem vai, ninguém vai. Não sei se acontece isso aí pelo Brasil. Aqui em São Paulo isso é comum. Algo comum. Desgraçadamente é comum. Quem vai pregar? Como se quem fosse pregar fosse mais importante daquele que será pregado, Jesus Cristo. Ou que a unção de determinada pessoa é maior do que a outra pessoa. Isso não ajuda em nada, não contribui em nada. Pelo contrário, isso ajuda e muito. Muitos pregadores, missionários, padres, seminaristas, lideranças, pregadores, etc, e por aí vai. Ajudamos eles inconsciente e conscientemente a virarem estrelas e não evangelizadores. Isso não ajuda em nada, atrapalha a evangelização. É claro, existe aí, graças a Deus, gente séria, que quando acontece esse tipo de promoção aí, não liga, isso é secundário, terciário, está lá no quarto, quinto posto de importância. Existem muitas pessoas atuais que são assim, mesmo aquelas que estão aí em evidência na mídia. É claro, irmãos, aqui há de se lembrar que nós somos seres humanos e nenhum ser humano é passivo de pecado. Nenhum ser humano é passivo de queda. Né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós podemos qualquer hora incorrer em orgulho, incorrer em vaidade, em querer prestígio, fama, ao invés de evangelizar, ao invés de mostrar nosso Senhor, que esse é o nosso papel, de levar nosso Senhor. Eu como missionário, o meu papel, e eu nunca abri mão disso, já fazem 20 anos que eu penso dessa forma, e queira Deus que Ele me mantenha assim. Há 20 anos eu penso, o meu ministério é para a salvação das almas, não é para mim. Isso não me levará ao céu. O meu ministério não me leva ao céu, ele não me dá garantia de salvação. Ai de mim se eu usar o meu ministério achando que eu já estou salvo. Ai de mim se eu usar o meu ministério fora daquilo que é o propósito de Deus e não o meu. Ai de mim se eu desvirtuo o meu chamado. Ai de mim se eu trago as pessoas para mim ao invés de levá-las para Deus e ser uma seta apontada para Deus. Ai de mim, irmãos. São Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Irmãos, eu digo, ai de mim se eu fugir desse propósito. Ai de mim se eu desconsiderar que a maior importância não é o Antônio Lúcio aparecer, mas é que o Cristo apareça e eu desapareça. Ai de mim, irmão, se eu desvirtuar esse negócio. Jesus amado, desgraçadamente eu vou assim, assinar um atestado de que eu não entendi nada. É lamentável isso, mas é com muita tristeza, né, que eu informo que no Brasil você colocar pessoas em patamares que não lhes pertencem é comum. Infelizmente, desgraçadamente, irmãos, é triste dizer isso, mas muitos católicos hoje beiram a idolatria nesse sentido. Infelizmente. Infelizmente mesmo. E naquele tempo, São Paulo também tinha esse problema. Era num outro nível, com uma outra cultura, sim, claro, cada qual no seu contexto, né, para não gerar nenhum pretexto. Mas hoje é diferente. Mas naquele tempo, São Paulo tinha esse trabalho também.
E é algo que ele combateu. Ele escreveu essa carta, a mensagem central da carta aos Coríntios, da primeira carta dele aos Coríntios, é exatamente essa divisão que desgraçadamente começou a acontecer dentro daquela comunidade. Irmãos, nós sabemos do quanto a divisão ela é nociva, o quanto é um veneno mortal para qualquer ambiente comunitário. A divisão, irmãos, ela é terrível. Até hoje a igreja luta mais do que nunca para manter a sua unidade. Irmãos, são movimentos, são pastorais que estão fora da unidade, que não querem saber de unidade. Não conhecem? Não sei. Eu acredito que conheça. Porque não é possível fazer parte de uma pastoral, de algum movimento, estar inserido de uma forma um pouco mais séria, um pouco mais concisa, dentro de uma função dentro da igreja, não sabendo que precisa se prezar a unidade. E a unidade, ela não implica que eu tenha a mesma opinião do outro, mas a minha opinião, ela tem que levar o mesmo tempero da opinião da igreja. Não a minha opinião não interessa. Interessa a opinião da igreja, a opinião do Cristo, aquilo que está na palavra. Porque não existe a minha fé ou o meu sacramento. Existe uma fé, um só batismo, um só Senhor, vai dizer São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3. É uma só fé, uma só igreja, um só Senhor. Então não tem cabimento eu querer chamar a atenção para mim. Inclusive, o próprio Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 21, disse 3 vezes para Pedro, o chefe da igreja na época, aquele que ele instituiu como pedra aonde a igreja seria edificada, sob a tutela de Pedro. Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Por 2 vezes apacenta as minhas ovelhas, por 1 vez apacenta os meus cordeiros. Ou seja, você tem que pastorear a todos, mas são meus, são minhas ovelhas, são meus cordeiros, não são seus. Você vai administrar aquilo que Adão e Eva erraram no paraíso em administrar a criação, você vai ter que acertar com a minha igreja. Você vai ter que administrar aquilo que eu te confiei. Eu te confiei algo para você administrar, não para você se considerar o dono dela. E aí então gera toda a sucessão pontifícia, a sucessão apostólica aí a partir de São Pedro. Mas outra coisa aqui, irmãos, que é importante, é que São Paulo nesse trecho, ele também deixa claro que ele tinha certeza da sua missão primordial dada por Jesus. Ele tinha certeza. Ele combate a divisão num primeiro momento, e no segundo momento ele deixa claro que ele tinha certeza da missão dele. Ele tinha certeza daquilo que era escolha de Deus na vida dele. E ponto. Ele não abria mão disso. O problema da divisão de Corinto hoje também é problema dentro da igreja. Irmãos, eu não digo a divisão, o primeiro cisma lá do Oriente com o Ocidente, né? Onde lá no século XII, e nem do cisma protestante no século XVI. Eu não estou falando nem daquele e nem desse. Não. É da divisão atual da igreja. De dentro da igreja, as pessoas estão se autodividindo. Você não encontra mais as pessoas falando de unidade e vivendo a mesma unidade pregada. Fala-se de uma união, e olha aí que essa união com ressalvas. A união deve estar todo mundo junto, está muito certo, e nem sempre a gente vê isso. Agora, unidade é diferente. Unidade, a gente é como se fosse, eu gosto demais desse exemplo. Unidade é quando você pega um saco de batata. O saco de batata, todas as batatas ali, cada qual tem a sua forma, né? Não há uma forma padrão, um formato padrão para as batatas. Então elas estão uniformes. Elas não têm uma forma definida, né? É um trem lá meio que redondo, oval, não tem uma forma definida. Então ali todas elas dentro do saco é união. Está todo mundo junto no mesmo lugar. Ponto. Acabou. Unidade é a mesma coisa de você tirar essas batatas do saco, colocar numa panela de pressão chamada igreja. Essa panela de pressão vai ser aquecida no fogo do Espírito Santo, sob o olhar e os cuidados do Pai e de Jesus.
que vão ali cozinhar aquela batata. Depois de cozidas as batatas, aí a casca estará maleável, estará fácil de tirar. É a nossa conversão. O povo cascudo, pontudo, bocudo, barraqueiro, chato, ciumento, infantil, imaturo, dodói, autopiedoso, venenoso, vingativo. Tudo isso vai tirando-se a casca. Tira-se a casca e depois a massa. A massa. Aí aquela informidade da batata não existe mais. Existe um purê com todas as batatas, que são temperadas de uma vez só. Todas elas terão o mesmo sabor para alimentar as pessoas que a ela foram degustar aquele purê. Unidade é isso. É quando nós nos deixamos amassar por Deus sem cascas, depois de cozidas pelo fogo do Espírito Santo, dentro da panela da igreja. E aí a gente vai começando a respeitar a opinião do outro e tentar fazer com que as nossas opiniões se encaixem no propósito daquele tempero que tem que alimentar as pessoas. Não do meu tempero, não da minha panela, não da minha mão. Unidade não é isso que tem sido pregado e vivido aí não. Pregado, o povo até que prega bonito, né? Dá até gosto, arranca até lágrimas dos nossos olhos. Unidade é diferente. Unidade implica se deixar amassar por Deus, ter o mesmo sabor, o mesmo tempero da igreja, olhar para o propósito de Cristo. Isso sim é unidade. Era isso que Paulo estava ensinando para os coríntios. Né? Contanto que existiam grupos que hoje nós chamamos de panelinhas, né? Nós gostamos de falar da panelinha, né? Toda a comunidade tem a sua. Né? Infelizmente, desgraçadamente, toda a comunidade tem a sua. Vai gerando um monte de panelinha, né? São focos e mais focos de panelinhas e panelinhas e mais panelinhas. E lá em São Paulo existiam 4 panelinhas que foram citadas por São Paulo. A primeira panelinha, o próprio Paulo, só porque ele era fundador da igreja local. O fundador da igreja num todo é Cristo. Só que, porém, contudo, no entanto, todo mundo queria ser de Paulo, porque Paulo era o fundador da igreja de Corinto. Foi ele que abriu ali a comunidade. Por isso que Paulo dá a justificativa. Acaso todo mundo foi batizado no meu nome, é? Invocaram meu nome em cima desse cristão aí? Em nome de... Foi Paulo que morreu na cruz? Irmãos, Paulo não tem muita papa na língua. E não tinha muita paciência também. Né? E ele... Aquelas coisas que... Contanto que essa carta, a primeira carta aos Coríntios, é tijolada em cima de tijolada. Né? Por quê? Porque o povo abusava da imaturidade e da divisão. E muitas vezes aí acontecia também que falavam sobre Apolo. Por quê? Porque Apolo era do movimento do Batista, né? Era seguidor de João Batista, prezava pelo batismo de João Batista, era versado na Escritura, era um homem exímio, contanto que depois ele vai fazer lá como se fosse um aprofundamento com Apolo e com Priscila e Áquila, né? Que o próprio São Paulo vai indicar Apolo para fazer como se fosse um aprofundamento ali. Para quê? Para Apolo entrar dentro do eixo. Que a pregação de Apolo era muito boa, mas faltava unidade. Então aí, depois disso, então Apolo se torna aí um grande evangelizador, a ponto de ser lembrado por Paulo e pelas pessoas, é claro. Acontecia que as pessoas, vendo aquela sabedoria imensa de Apolo, não, eu sou desse cara aí, nem de Paulo, né? Fundador desse nanico aí de 1,5 m, que uma careca, que quer vir aqui, quer colocar banca só porque fundou a comunidade. Entenda, havia o partido de Paulo que defendiam ferrenhamente a São Paulo e existia aqueles que defendiam Apolo. 2 panelinhas já. A terceira panelinha de Kéfas ou Pedro. Não, mas Pedro era o fundador lá, era o chefe da igreja de Jerusalém.
É claro, São Pedro foi chefe lá durante um tempo, depois ele foi para Roma, onde ele foi então caiu martírio, lá onde nasceu então onde a igreja tem a sua matriz hoje, tem o Vaticano, né, a sua sede. Pedro edificou lá a igreja, lá ele ficou, lá ele foi lá e morreu lá, foi martirizado lá nas areias de Roma. Igual São Paulo também foi martirizado lá, então lá ficou o berço da igreja. Pois bem, São Pedro ele foi o primeiro. Só que o ministério de São Pedro, irmãos, num primeiro momento, ele era o líder da igreja de Jerusalém por um tempo. Foi por um tempo, como eu disse há pouco, e depois foi para Roma. E aí ele era mais dedicado aos judeus, não era tão dedicado assim aos gentios. Porém, ele foi o primeiro a presenciar a ação de Deus em meio aos pagãos, lá na casa de Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 a 46, é quando acontece o Pentecostes na casa de Cornélio. Ou melhor, 44 a 48, os versículos, né, de Atos 10. Então lá São Pedro, ele é o pioneiro desta evangelização aos gentios. Pois bem, e aí existia o partido do Messias, do Cristo. Aí que bonito, né? Alguém que tinha o partido de Jesus. Era legítimo? Claro, Jesus, cabeça da igreja. Porém, irmãos, qual era o problema disso? É que não, eu sou de Jesus. Começou a deformar um pouquinho aí, como eu posso dizer? Era um partido meio que deformado, porque ele tinha algumas atitudes que não combinavam com a pessoa de Cristo. Por exemplo, exclusão. Jesus não permitiu nem que João excluísse lá os rapazes aqueles que estavam fazendo exorcismos em nome de Jesus. Jesus falou, aquele que não está contra nós, a nosso favor. Na cabeça de João e de Tiago, seu irmão, eles queriam quer que a gente mande fogo lá? Olha que coisa. Então havia esse tipo de deformidade, essa deformação aí dentro dessa pertença a Cristo, e algumas intransigências, onde não aceitavam aqueles que eram judeus recém-convertidos. Existia, irmãos, todo lugar tem tem lá, sempre tem um filho de Deus ali, uma verruga no meio do dedo inflamada, dentro de uma comunidade. Sempre tem alguém que não aceita, que é crica, que dá vontade de torcer o pescoço. Sempre tem. Lá também tinha, que eram esses que se diziam de Cristo, mas tinham atitudes opostas àqueles aos quais eles diziam servir. Te lembra alguma coisa? Eu tenho certeza que você se lembra. Puxa vida, fulano deveria estar ouvindo isso agora. Cuidado, isso pode servir para você também. Assim como pode servir para mim também. O Antônio Lúcio, pregador, falando, mas tem atitudes de exclusão, faz acepção de pessoas, chama só as pessoas ali que são assim favoráveis a ele, fazendo nepotismo, chamando só as pessoas que ele tem mais empatia, que lhe é mais simpático, que te favorecem. Cuidado, cuidado. Tem um monte de liderança fazendo esse tipo de coisas. Também lá na igreja de Corinto isso acontecia. A preocupação de São Paulo, irmãos, combate a divisão em todos os sentidos. Em todos, não é só um, dois, então em todos os sentidos, que rompem a unidade. Tudo que rompe essa unidade da igreja, quer dentro de um movimento, quer dentro de uma pastoral, quer dentro de uma outra instância da igreja, tudo que quebra a unidade, que rompe a unidade, irmãos, isso é divisão, não pode, tem que ser combatido. Lúcio, mas a gente quando tem certeza do chamado, para que você está falando da certeza do nosso chamado? O que isso tem a ver com o nosso chamado? Tudo a ver.
Aquele que tem a certeza do seu chamado, ele promove a unidade, ele não promove a divisão. Ele aponta sempre para o centro da igreja, que é Cristo. Ele aponta sempre para a igreja. Alguém aqui já assistiu o filme do Padre Pio? Você se lembra que o Padre Pio não permitia nem que falassem contra bispos, contra a própria igreja? Inclusive um dos seus mais fiéis seguidores e administradores do hospital que depois foi construído, aquele que era chamado de Patife por São Padre Pio, tomou um baita de uma bifa no meio da cara para poder se converter porque falava mal do bispo. Você se lembra disso? Pois bem, aquele que tem certeza do seu chamado, ele também promove a unidade. Aquele que tem certeza para que Deus te escolheu, promove a unidade, é um promotor, é um sinal da unidade. Ele não é um sinal de divisão, irmãos. A divisão vem de diabo, de diabolos, do grego diabo, aquele que se coloca entre. Então tudo que divide, tudo que rompe, algo que tem harmonia, principalmente em Deus, vem do diabo. A divisão é diabólica. Ela rompe com aquilo com os elos mais sagrados que tem dentro da igreja, que aponta para o seu Cristo. Ela vai dividindo, ela vai desconjuntando o corpo místico de Cristo. Lembre-se, a igreja é o corpo místico de Cristo. E a unidade, ela vai rompendo esse corpo. É como se fosse um aborto. Né? Não tem aquele aborto que vai picotando a criança dentro do útero da mulher? Pois é, irmãos. A divisão é a mesma coisa, ela vai picotando o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Desgraçadamente, isso é hoje um ponto a ser combatido, defendido pela igreja e que precisa ser assim, aqueles que são realmente batizados no Espírito Santo precisam lutar para que retorne a unidade da igreja. Não é uniformidade, é unidade. Não é uniformidade, lembre-se disso. Até porque, inclusive a própria renovação carismática tem um termo que eu gosto muito. É unidade na diversidade. Há uma diversidade de carismas e ministérios, mas que precisam estar em unidade. Isso precisa estar conforme a igreja e não conforme o próprio nariz. Espero que me entendam. Paulo sabia, diante de tudo isso que aconteceu, essa baderna na igreja de Corinto, Paulo sabia muito bem qual era o lugar dele, qual era o chamado dele. Irmãos, Atos 9 nos revela qual é o chamado. O próprio Jesus revela para São Paulo o que ele queria dele. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje Jesus faz a mesma coisa com aqueles que a ele se entregam. Não existe dúvida em quem foi chamado por Cristo. Você me desculpa. Se você tem dúvida, é sinal que você ainda não conseguiu discernir o seu chamado. Ah, mas Lúcio, eu sinto. Não. Você tem que ter certeza, não sentir. O sentimento se corrompe muito fácil. O sentimento ele é mutável dentro do ser humano. Então não é sentir. É a mesma coisa quando as pessoas vão falando, né? Ah, eu senti no meu coração isso e aquilo, e vai falando, né? Irmãos, eu prefiro que use o termo correto, né? Deus está me mostrando a palavra, Deus está me mostrando isso, está me mostrando aquilo, né? Do que eu sinto. Eu sinto o quê? O sentimento, ele é corruptível. Ele pode se corromper a qualquer momento. Ele pode mudar a qualquer momento. Em Deus nós temos certeza e não sentimentos. Ele é uma pessoa e ele produz em nós, por ser Deus, produz em nós certezas e não sentimentos. Sentimentos, você tem que ter amor por Deus, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Esse é o seu sentimento, se assim nós podemos dizer, esse sentimento. Se você quer usar o sentimento, aí você tem que usar o sentimento para Deus, irmão. Tem que amar Deus sobre todas as coisas. Agora, veja, é preciso discernir. Paulo sabia muito bem onde era o lugar dele e o seu chamado. Isso está evidente no versículo 17. Agora, é preciso discernir, aceitar e responder ao chamado. Discernir,
aceitar e responder ao seu chamado, ao chamado que Deus está lhe fazendo. Lúcio, isso é fácil? Depende. Depende. Se você teve uma experiência verdadeira, eu não estou falando de uma trombada com Deus, eu estou falando de um encontro verdadeiro com Deus. Não estou falando de um esbarrão nos cantos e nos quintais das paróquias por aí. Eu estou falando de um encontro e não de trombada. Não estou falando de topada, eu estou falando de encontro. Encontro é diferente. Topada não implica responsabilidade, encontro implica responsabilidade. Alguém me encontrou, alguém parou no tempo para me encontrar, e eu também parei um tempo para me deixar me encontrar por ele. Assim diz inclusive o profeta Isaías, no capítulo 55, se eu não me engano: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Eu preciso deixar eu preciso me deixar encontrar, porque Deus respeita. Se eu digo não, Deus me respeita. Se eu digo sim, Deus me respeita. E Deus sabe melhor do que eu mesmo aonde está o meu limite, aonde eu posso, onde eu não posso, onde eu consigo chegar, onde eu não consigo. Tudo Deus sabe. Para Deus nada passa despercebido, inclusive um coração indeciso, um coração que não fez uma experiência verdadeira, autêntica de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o batismo do Espírito Santo. Deus também sabe, irmão. Não adianta querer esconder alguma coisa ou disfarçar diante de Deus. Para Deus não há disfarce. Você pode fazer o que você quiser às escondidas dos homens e vai até ludibriar muitos, mas a Deus ninguém engana. Ninguém ludibria, nada passa despercebido por Deus. Irmãos, me permitam aqui abrir um parênteses aí. Há 20 anos atrás, mais ou menos, né, quando eu comecei a fazer a descoberta dos grupos de oração, eu fui em um onde eu vi nascer, né, que é o grupo de oração Rocha Resplandecente, né, na comunidade São José do Tabor, né, na diocese de São Miguel Paulista, que fica ali no Jardim Colonial, mais ou menos. E ali eu vi aquele grupo nascendo, e outro grupo de oração que me fez nascer realmente para Deus, né, que foi o Fonte de Luz. Porém, eu já tinha feito um encontro chamado Encontro de Jovens com Cristo Perseverança, que também se dá lá na comunidade São José do Tabor hoje, né? Antigamente era no Vilfredo, ali no Santa Bárbara, né, que foi onde eu fiz o meu encontro, que eu fiz o quinto encontro que eu fiz lá. E esse encontro me rendeu me rendeu algumas coisas, não me rendeu tudo, porque o encontro para mim foi somente uma topada. Eu tinha dado somente uma topada com Deus. Onde eu me encontrei mesmo foi a partir do momento em que eu já tinha avançado um ano e pouco dentro da igreja, e aí me levaram para um bendito do encontro. Não queria ir para o encontro, me levaram lá para um tal de sofrer por ser católico lá no Morumbi, né? Eu não queria ir, né? Alguma coisa dentro de mim não falava que eu não queria ir, mas quando foi no horário que eles falaram que ia passar na minha casa, eu já estava acordado, já trocado, né? Sem vontade nenhuma de ir, porém algo dentro de mim me impulsionava a ir. E quando eu me dei por mim, eu já estava lá, né, no meio do Morumbi, não para assistir um jogo, né, que eu sou São Paulino, né, tenho esse pecado comigo ainda, tenho esse pequeno defeito, sou São Paulino, né, a gente não vai falar sobre isso aqui, né, nem dispensa esse tipo de assunto. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, eu sempre sonhava assistir lá um jogo, e na verdade eu fui assistir o maior jogo da minha vida, que foi a vitória de Jesus Cristo sobre a minha vida. Depois de uma vida completamente pecaminosa, completamente distorcida de tudo que se referia a Deus. Eu era alheio a Deus, eu não tinha feito minha primeira comunhão daquele jeito, foi tudo assim, sabe, de uma forma muito chinfrim. E aí, aborrecente demais, não era adolescente, era aborrecente. Mas o fato é que aquele encontro, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Muitas marcas dentro de mim foram sendo consertadas durante o tempo, mas naquele dia muita coisa mudou.
né? O espiritismo que eu tanto buscava foi ali, colocado ali naquele encontro, naquele 2 de novembro de 97. E depois disso eu fui avançando, né? Fiz um encontro vocacional, cheguei a fazer um encontro vocacional na Canção Nova. E, irmãos, quando eu voltei para a igreja, eu voltei dentro do Ministério de Música, onde o grupo Fonte de Luz, né, o grupo de oração Fonte de Luz, me colocou dentro do Ministério de Música. E ali, irmãos, eu me encontrei, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu estava em evidência, né, mostrava aquilo que eu gostava de fazer, né, porque eu gostava de cantar. Tinha aí uma vida de cantor de rap, que graças a Deus abreviou, né? Gostava muito de samba, de tocar repique de mão. E aí, mas isso tudo começou, eu entendo hoje a palavra de São Paulo, que ele tinha tudo por conta de esterco, mas que ele tinha tudo no conhecimento de Cristo. Ele queria só conhecer a Cristo. O resto ele tinha tudo por conta de esterco. Eu entendo isso hoje. Porque naquele momento, né, muitas coisas para mim foram começadas a ser deixadas de lado ali, porque eu tinha feito uma experiência autêntica de batismo no Espírito Santo. Ah, Lúcio, então quer dizer que naquela experiência você ficou perfeito? Não, inclusive pequei muitas vezes depois, pecados graves depois, né, que a gente foi consertando com o tempo, né? O tempo aí Deus deixa com um ato de misericórdia para nós. Quando não dá tempo, aí é complicado, mas Deus me deu um tempo. Né? Algumas coisas foram consertadas, outras coisas não foram tão bem consertadas assim. Outras coisas, infelizmente, a nossa limitação ainda não nos permitiu colocar 100% de conserto. Né? Como eu sempre digo, não sou santo, eu estou em fase de construção, em conversão contínua. Eu não sou santo. Não sou. Eu busco a santidade, mas eu não sou santo, não sou perfeito. Busco viver a palavra de Deus a 100%, mas nem sempre eu consigo chegar nem sequer nos 50%. Isso eu falo com pesar, né? Não falo com orgulho nenhum, mas eu falo com pesar. Eu gostaria de viver 100%, já agora, mas não consigo. Ainda não consegui. Mas eu busco isso. Independente das contrariedades que sempre surgem, eu busco isso. O fato é que, irmãos, depois de muito tempo cantando, 2 anos, quase 3 anos cantando dentro do ministério, eu saí do grupo por divergência, porque algumas divergências que aconteceram. E o fato é que depois eu fui buscar meu sacramento do crisma, depois aí aconteceram vários tropeços, eu consegui o sacramento do crisma, mas eu fui tropeçando, fui muitas vezes aos trancos e barrancos, ninguém me acompanhou, ninguém veio me dando suporte, ninguém me orientou, não tive orientação, não tive direção espiritual nesse tempo, né? Foi muito meio que na descoberta, assim, nas apalpadelas, né? No meio das escuras a gente vai apalpando para saber onde a gente está, e foi assim que eu fiz. Então, por várias vezes assim, as pessoas que foram me dando, foi pura misericórdia de Deus mesmo, eu chegar onde eu estou hoje. Porque, irmãos, depois de quase 2 anos, de 1 ano e meio, quase 2 anos sem grupo de oração, eu fui parar num grupo de oração à luz do Espírito, no Jardim Conquista, que era aos domingos. Antigamente, hoje ele é às quintas-feiras, antigamente ele era aos domingos. E eu comecei a participar lá. Com 15 dias, a coordenadora, hoje já falecida, né, a Jeane, com 15 dias, com 2 semanas que eu estava indo no grupo, ela perguntou se eu pregava. E naquele tempo eu só ia nas casas, né, rezar terço da misericórdia nas casas, para as famílias e tudo mais. E eu falei isso para ela, e ela falou, tá bom, então para não ficar muito em cima da hora, daqui 15 dias você prega. Para que ela falou isso? Eu acho que eu nunca fiquei tão angustiado na minha vida igual naquele tempo. Não sabia escutar Deus direito, não queria ser pregador, eu queria ser músico, voltar a ser músico de novo, voltar a tocar no Ministério de Música, a cantar no Ministério de Música. Era isso que eu gostava. Eu amava fazer isso, né? E fiz as formações dentro da Renovação Carismática. Na época eram 3 módulos da Secretaria Davi. Eu fiz com a comunidade Recado. Eu só fui formando, fui me estruturando. Fiz um seminário de vida no Espírito, né? De 9 temas. Depois eu fui fazer a formação básica,
não cheguei a fazer tudo no primeiro momento, depois eu continuei para chegar até o fim. Depois eu fui, aí sim, eu fui buscar a formação do ministério. Eu não fui buscar a formação do ministério logo de cara, não. Eu fui buscar a formação do ministério depois de ter feito todas as outras formações. Lúcio, então quer dizer que nesse tempo você não pregava? Não, porque nesse tempo eu estava dentro do fonte de luz. Quando eu fui para o grupo de oração à luz do Espírito, então eu tinha uma formação de músico e não de pregador. Então, quando as pessoas, a partir daquela pregação no Luz do Espírito, começaram outras pregações a surgir, me tornei servo lá dentro do Luz do Espírito, fiquei servo lá durante muito tempo, acho que mais ou menos uns 5 anos mais ou menos. Me colocaram inclusive na coordenação do Ministério de Intercessão durante 2 anos e meio, montamos a equipe e tudo mais. E nesse meio tempo, irmãos, as pessoas começaram a me chamar a pregar, porque me viam pregar dentro do grupo, e eu, junto do Ministério de Música, eu procurava entrar ali, uma brechinha para entrar no Ministério de Música, mas nunca conseguia. Era uma coisa de louco que me revoltava. E eu queria voltar a ser músico, eu queria voltar a tocar no ministério de novo, e não, as pessoas só me chamavam para pregar. Vocês não imaginam como eu ficava revoltado com isso. Eu não queria pregar. Eu era invocado com o ministério de pregação, eu não queria saber. Naquele tempo, né? E então, irmãos, aí num certo dia, eu indo para o grupo de oração, nós estávamos em tempo de seminário de vida dentro do grupo de oração. Né? Nessa época a gente não entendia direito, né, o sentido do seminário. Né? Apesar dos frutos que nós recolhemos, nós não entendíamos, né, que o seminário dentro de um grupo de oração ele não ajuda, né? Não ajuda da forma como a gente imagina, né? Muitos beberam dessa fonte, mas não é o correto, né? Não dá para se aproveitar o que se tem para ser aproveitado dentro de um seminário de vida no Espírito, dentro do grupo de oração, por causa da dinâmica, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas nós estávamos no meio de um seminário, depois, se não me engano, no 4º tema, o pregador que iria pregar não pôde ir. Né? E eu não sabia, eu estava chegando lá às 5 horas da tarde, lá, o grupo começava às 18, mas às 17 horas nós nos reuníamos, né, para fazer ali uma oração, ficar 1 hora em oração diante de Jesus. E eu me recordo, irmãos, que quando eu fui chegando, né, a Giane estava na porta, ela falou assim: ô meu irmão, precisava falar com você mesmo? Né? Olha, o pregador acabou de me ligar dizendo que não vai poder pregar e o tema é a sua cara. Ai, irmãos do céu, eu não vou falar para você que eu subi xingando, mas que eu fiquei revoltado, fiquei muito revoltado, muito revoltado. O sorriso meu sumiu, fiquei muito bravo, eu subi pisando duro na escada, tinha uma escadinha para chegar na comunidade, e na cabeça da escada, no topo da escada, nós ficamos diante do sacrário. E, irmãos, eu não saí dali. Não participei da oração direito, fiquei quieto, estava bravo demais. E eu subi, tinha uma passagem bíblica na minha cabeça, que não saía da minha cabeça. Mas eu, bravo do jeito que eu estava, não queria saber daquela passagem bíblica, eu estava bravo demais. Eu olhava para o sacrário e eu, dentro de mim, ficava falando: poxa, você está achando que eu sou palhaço? Me ensinou a amar o ministério de música, agora o senhor está querendo que eu pregue? O senhor sabe, eu não quero pregar. Essa era a minha oração diante de Jesus. Ali, é claro que eu estava de longe, né? Não sabia escutar Deus direito, eu era completamente cru na vida espiritual. Eu tinha os meus momentos de oração, mas eu era muito cru na época, né? Não sabia muito bem organizar minha vida espiritual naquela época. Sabia rezar o meu terço, tudo mais, né? Meu rosário e tudo mais, mas infelizmente eu não tinha ainda muita aptidão para ouvir a Deus. Meus ouvidos eram um pouco entupidos ainda nesse sentido, espiritualmente falando. E, irmãos, o fato é que chegou a hora de pregar, me chamaram lá na frente para receber a oração, eu me ajoelhei na frente do sacrário e dentro de mim eu dizia: Jesus, se as pessoas dizem que você fala com as pessoas, então, se o senhor realmente fala, o senhor vai ter que falar no meu coração, porque eu não vou levantar daqui para pregar enquanto o senhor não falar o que o senhor quer de mim.
Porque eu não sou palhaço, o senhor me ensinou a amar o ministério de música, agora o senhor está querendo que eu vá pregar? Eu não quero pregar. Isso é claro, irmãos, eu falava para mim mesmo, não de matéria aberta, a igreja cheia, lotada, né? E parou a oração, parou a música, ficou só aquele solinho do teclado. A pessoa que estava conduzindo o grupo chegou do meu lado, me deu o microfone da mão, falando no meu ouvido ainda que, Lúcio, quando você quiser, você pode pregar. Eu só balancei a cabeça e eu estava esperando Jesus me falar, porque senão eu não iria levantar dali. Irmãos, eu nunca vou me esquecer do tom daquela voz que me falou ao ouvido, e nunca vou me esquecer da firmeza e do poder que aquelas palavras produziram dentro de mim, a força, os efeitos que aquela frase produziu dentro de mim. Eu escutei a seguinte frase: você só irá ministrar música quando estiver falando em meu nome. Eu nunca vou me esquecer disso, me subiu um calor pelas costas, aqui ficou a garganta, a língua ficou formigando, e eu levantei num pulo, com o microfone na mão, e eu não costumo marcar páginas, não costumava marcar páginas, porque eu não queria pregar, então eu não costumava marcar páginas, mas quando eu coloquei a minha Bíblia em cima do ambão, e abri a Bíblia, abri em cima da passagem, né, abri de forma aleatória, irmãos, abri em cima da passagem que eu estava pensando quando estava subindo a escadaria da igreja quando eu entrei. Depois eu descobri que era Deus me revelando aonde eu deveria buscar o tema. E a pregação se deu e tudo mais, e a partir daí, irmãos, eu nunca mais parei. Depois disso eu fui fazer as formações de pregadores, né, de pregador, fui ser fiel, do mesmo jeito que eu era fiel ao ministério de música, fui ser fiel ao ministério de pregação. Dentro desse ministério surgiram outras graças, outros acréscimos de Deus, onde uma das minhas coordenadoras de grupo de oração na época, lá quando eu estava no Paz e Harmonia, me recomendou que eu fizesse a formação do Ministério de Oração por Cura e Libertação, que hoje também é um carisma infuso dentro das minhas pregações, quando Deus assim quer se utilizar. E eu tenho muito respeito por tal ministério, tinha as minhas resistências contra ele, e tudo isso foi vencido quando eu fiz a formação lá. E hoje, irmãos, depois de 14 anos pregando, né, Deus me chamou a um passo maior, me chamou a viver somente dele como missionário. E aí então eu tinha um emprego, a empresa fechou, eu saí, arrumei um outro emprego, a empresa fechou as portas também, e aí eu falei, não é possível, Deus não quer isso de mim, e eu fui viver somente da missão, e hoje já fazem aí 6 anos, quase 7 anos que eu vivi única e exclusivamente da missão. É a missão que paga a minha condução, é a missão que paga as minhas contas, é a missão que e muitas vezes acaba trazendo alimento para minha casa. É a missão, essa é a missão que Deus me confiou, de viver dele. Né? Dentro desse meio tempo aí surgiu aí outras coisas que por estar em discernimento agora não cabe aqui falar no meio desse relato. Mas o fato, irmãos, é que nós precisamos ter certeza do nosso chamado. Hoje eu tenho certeza absoluta, como São Paulo, eu não fui enviado para ser um intercessor. Nós somos intercessores assim, na medida da necessidade. E é comum nós orarmos por alguém. Então, nesse sentido, eu sou um intercessor. Agora, eu não tenho ministério de intercessão, não tenho ministério de oração por cura e libertação, apesar dele estar infuso quando Deus assim quer agir, né, de forma confirmada pelo movimento ao qual eu sirvo, a igreja dentro dele. E também, Deus me ensinou as coisas a partir daí. Deus me colocou em pé, me fez amadurecer aí. Eu sou pregador, eu fui chamado para pregar a palavra. Eu não fui chamado a ser padre, não fui chamado a ser outra coisa que não pregador. Dentro do meu estado civil, dentro das minhas condições, Deus me tornou pregador. Não fui eu quem quis, foi Deus quem me colocou lá. Irmãos, se eu falar para você que eu sempre quis ser pregador, eu vou mentir. Eu nunca quis ser pregador. Mas a partir do momento que eu escutei aquela voz
naquele dia, naquele seminário de vida no Espírito, no mês de setembro, outubro, mais ou menos ali do ano de 2000, setembro, outubro, não, minto, foi em novembro do ano 2000, eu estaria mentindo se eu dissesse para você que eu queria. Eu atendi um apelo de Deus, eu atendi um chamado de Deus, Ele estava me oferecendo uma via, e o chamado foi esse. Agora, como ter certeza do nosso chamado? Eu separei aqui 7 coisas que funcionaram comigo e eu espero que funcione com você. A primeira coisa, uma experiência verdadeira e profunda com Jesus. Se não tiver isso, irmãos, esquece. As outras 6 também não funcionam. É preciso primeiro uma experiência profunda e verdadeira. Não é uma topada, não é um tropicão, não é um atropelo, é um encontro. Uma experiência onde eu sinto o sabor do mistério, onde Deus ele se deixa tocar por mim e eu me deixo tocar por Ele. É uma experiência que transforma, uma experiência verdadeira, genuína com Deus, transforma uma alma. Não existe uma transformação sem a experiência, e não existe experiência sem transformação. Não existe. Aí também logo depois o passo da experiência, existe a estruturação, a formação, o investimento naquela graça que eu havia recebido. Então eu tenho que passar para a formação, eu tenho que ser formado, eu tenho que me estruturar, eu tenho que conhecer aonde eu estou pisando. Irmãos, foram 11 meses lendo a Sagrada Escritura, mais 9 meses lendo a Sagrada Escritura, a Bíblia da tradução da Ave Maria, desde a primeira página, tem os mapas ali, a oração, até a última página, onde tem mais mapas ali. Tudo, de cabo a rabo, rabo a cabo. Lúcio, você entendeu alguma coisa? Irmãos, tem coisas que eu nunca mais me esqueci depois de ler a Bíblia. Tem coisas que eu nunca mais me esqueci. E depois eu terminei 11 meses, eu demorei lendo o Catecismo da Igreja Católica. Eu queria saber o que era a igreja, o para que existia tal coisa, por que as pessoas diziam que aquilo não podia. Sempre tive muitos problemas com a minha castidade, de viver a castidade, o 6º mandamento, portanto. E eu queria saber o porquê, e eu fui estudar 11 meses lendo o Catecismo com um dicionário do lado, porque tem uma linguagem às vezes que me complicava. Eu não tenho nem o ensino médio completo, então por vezes foi um baita de um problema para mim, porque tem coisas que eu não entendia, principalmente aquelas expressões teológicas que o catecismo nos apresenta. Então, tinha coisas que eu tinha que apelar para o catecismo. Depois, tantas outras pessoas falavam nas formações do Bendito do Vaticano II, comprei o compêndio, demorei 10 meses para ler o Bendito do Compêndio do Vaticano II, li tudo, eu fui me abastecendo, comprei mais de 100 livros, me desfiz de tudo quanto era DVD, CD, disco de música secular, não escutei mais música secular, livros, eu comecei a comprar uma penca de livros, livro, inclusive um deles foi o Adorável e Misterioso Espírito Santo, que exatamente no ano de 1997, no final do ano eu comprei ele, ali por novembro, se eu não me engano, eu comprei aquele livro e eu comecei a ler, eu era incansável, eu queria em todos os encontros, eu queria estar, era vigília, eu queria estar nas formações sempre, eu não queria deixar de me formar, queria estar junto com a minha coordenação, queria entender da igreja, comecei a dar cursos de batizado, comecei a dar cursos de crisma, comecei a dar catequese, comecei a fazer um monte de coisa, Deus começou a me erguer como evangelizador, irmãos, mas por quê? Porque Deus me estruturou e eu nunca pensei em voltar atrás, nunca pensei em abandonar a igreja, nunca pensei em abandonar a fé em momento nenhum. Eu não sei, eu não consigo lhe dizer o que é desanimar espiritualmente, porque eu não passei por essa experiência de desânimo, não passei. Se eu disser que eu já passei por essa experiência de desânimo, eu estaria mentindo para você. Eu não sei o que é desânimo espiritual. Não sei. Falta de vontade de rezar? Irmãos, quando eu rezo sem vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu aprendi isso numa pregação. Diz que a pregação, quando você escuta, você tem que viver a pregação. Então, quando eu escutava uma pregação que dizia algo ao meu coração, eu queria viver aquilo. Então o pregador dizia, quando nós rezamos com vontade, estamos fazendo a nossa vontade. Mas quando nós rezamos sem vontade, estamos fazendo a vontade de Deus. Irmãos, quando eu não tenho vontade, é aí que eu vou rezar.
É aí que eu insisto, é aí que eu combato com a distração, é aí que eu combato os meus pensamentos. Mas por quê? Porque Deus me estruturou. Eu fui estruturado. Por isso que eu digo às lideranças da Renovação Carismática Católica, você colocar uma pessoa para servir assim que ela entra no teu grupo de oração porque ela se destacou de alguma forma, é errôneo, é falta de caridade, a pessoa não está pronta, é errado, é completamente equivocado. A pessoa tem que ter estrutura para entrar no meio do combate. Você está fazendo está tendo a mesma atitude que Davi teve com Urias, de jogar ele na linha de frente desarmado. Você está jogando uma pessoa desarmada na linha de frente. Tem que fazer formação, tem que se estruturar primeiro, investir na graça que recebeu. Fez o seminário, joga ela para o aprofundamento. Fez o aprofundamento de dons, joga ela para um experiência de oração e vai deixando ela beber. E aí sim, depois que ela começar a entender o movimento, põe ela no meio da formação do ministério que ela sente que vai dar certo. Ah, Lúcio, mas ela não soube discernir. Põe ela no outro, fazer a formação no outro ministério, mas não jogue a pessoa no meio da batalha desarmada. Não jogue. É falta de caridade. Desculpa dizer isso. Existe também o terceiro passo, que é a conversão sincera e continuada. Precisa ter vida espiritual, precisa ter vigilância. Irmãos, é inevitável que se caia? Eu não diria que seja inevitável. Nós podemos cair, mas não é isso que Deus quer. Deus não nos criou para a queda, senão Ele não deixaria aquela seguinte frase categórica de São Paulo aos Coríntios: quem está de pé, cuide para não cair. Então é sinal que Ele não quer que nós caiamos. Ah, mas eu sou fraco. Eu, tu, ele, nós, vós, ele somos fracos, irmãos. Não tem alguém que seja forte. Forte é Deus. Ele é fonte de toda a fortaleza. Você dizer que você quer ser forte, então você precisa do Espírito Santo. Então peça o Espírito Santo toda hora. Isso vai te dar vida espiritual e vai também te dar vigilância, um estado de vigilância natural do Espírito Santo. Então não tem sentido você, que eu não estou preparado. Preparado ninguém está. Ninguém está. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Ele nos capacita para assumir, nos dá as ferramentas necessárias para isso. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Eu preciso também estar atento à voz de Deus para onde eu sou chamado. É o critério de discernimento. E aqui eu passo um parênteses, irmãos. Não existe um discernimento eterno. Não existe. Quanto mais próximo do pastor, mais nítida estará a voz do seu pastor. Se você é ovelha, tem que estar perto do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu estou em discernimento, mas poxa, esse discernimento nunca acaba. Tenha santa paciência. Deus agora é confuso. Ele joga confusão nas cabeças, que não deixa a gente discernir qual é a vontade dele ou não. Então Deus não tem clareza naquilo que Ele fala. É a mesma coisa, é falar a mesma coisa quando eu estou discernindo. Mas quando que sai desse discernimento, pelo amor de Deus? Poxa! Irmãos, quando nós estamos perto do pastor, a voz dele é nítida. É nítida. Eu preciso estar atento, portanto, à voz dele. E quanto mais vida espiritual, menos tempo de discernimento. O que significa isso, Antônio Lúcio? Significa que quanto mais vida espiritual, entre o chamado e a minha resposta, o tempo não pode ser muito grande. O tempo tem que ser pequeno. Então, quanto mais vida espiritual, menos tempo de discernimento eu tenho. Por quê? Porque Deus vai me dar uma certeza no meu coração. Estou te chamando para isso. Ponto. Não existe essa coisa, mas Deus não me fala. Fala. É muitas vezes a gente que não quer ouvir. Mas eu quero me cantar, mas aí Deus me joga para o ministério de intercessão? Não quero. Tá aí. É você quem não quer, mas Deus já falou. Eu não queria pregar, eu queria cantar. A partir do momento que eu vou ouvir aquela voz, nunca mais, irmãos. Eu ainda tentei ajudar meu grupo de oração ainda atual, o Milícia da Imaculada, em Santo André. Tentei ajudar eles no Ministério de Música. Foram 3 meses ajudando ali dentro do ministério, ajudando ali no grupo de oração. No encontro para pregadores, Deus falou ao meu coração: mas quem disse que eu te queria ali? Pode sair. Irmãos, eu tive que sair por obediência à voz de Deus.
Ah, Lúcio, poxa, não, Deus é carrasco desse jeito? Não, irmãos, Ele sabe o que é melhor para mim. Dentro do ministério de música, a vaidade começaria a atacar de novo. Eu poderia me tornar um homem vaidoso, um pregador vaidoso que canta e prega e canta. Eu poderia começar a me deixar vencer pelo orgulho. Então, Deus foi lá e ó, vem cá. Ah, Lúcio, mas você não está no estado de vigilância? Sim. Isso não me vacina contra os pecados. Isso não é vacina. Agora veja, além de estar atentas a quanto mais vida espiritual, menos tempo de discernimento, não demorar na resposta para esse chamado. E além disso, se abandonar confiantemente ao chamado, investindo em ferramentas possíveis e divinas. As divinas são garantia, são garantidas por Deus. As possíveis são 3: responsabilidade no seu chamado, zelo pelo ministério ao qual você está sendo chamado, e esforço para manter o zelo e a responsabilidade. Primeiro, responsabilidade. Segundo, zelo e o esforço para manter os dois. Isso aí gera um estado de abandono constante, vai gerar um estado de zelo, de vigilância constante para com o nosso chamado. Isso vai nos dar o quê? Certeza. Deus não nos deixa na dúvida. Deus sempre nos dá certezas. Deus não é um Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 31. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de fé, certeza, de esperança e não de confusão. A confusão é por minha conta. A certeza é por conta de Deus. Diante disso, peço nessa hora, irmãos, a Deus, a Jesus, que nos batize com o seu Espírito Santo e nos faça passar por todos esses passos na medida em que nós formos crescendo. Peço a Deus que nessa hora, você que tem dúvida do seu chamado, você receba uma rajada do Espírito Santo, uma rajada de poder, de força que te levanta como testemunha. Peço a Deus que nessa hora, essas pessoas com dúvida do seu chamado, com dúvida do seu ministério, até dúvida vocacional, sejam batizados no Espírito Santo nessa hora, Jesus. Sejam eles batizados, sejam eles completamente envolvidos pela força do seu Espírito, assim como foi Maria. Maria, envolvida pelo teu Espírito, te gerou dentro dela. Por isso, Senhor, vem agora, nessa hora, derramar também o seu Espírito Santo, a fim de que o seu Espírito nos envolva, Senhor, nos dê certezas do nosso chamado e não confusão. Nos dê, Senhor, a resposta criteriosa e certeira. Eu quero isso para mim. Isso não vai excluir nossas lutas, Jesus, eu sei disso, as pessoas também são cientes disso, mas Jesus, o teu Espírito Santo derramado sobre nós, nos dá certezas, nos dá força, nos dá convicção, nos dá ousadia, nos acende, Senhor, no critério de fé, nos acende no critério de discernimento, desperta e vai aguçando o nosso discernimento para a tua maior glória, Jesus. Por isso, nessa hora, Senhor, derrama de forma profusa a todos aqueles que estão nessa hora ao vivo conosco, Senhor, mas principalmente aqueles que também, posteriormente, vão acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Não importa, Senhor, nessa hora, atualiza o Teu Espírito Santo dentro de nós. Atualiza a força do Teu Espírito em nós, Senhor, a fim de sermos erguidos novamente como tuas testemunhas, como testemunhas fiéis, com certeza do nosso chamado, não com dúvidas, não com incertezas, não com descrenças, não com imaturidades, não com autopiedade, Senhor. Arranca esse veneno do nosso coração e da nossa alma nessa hora e nos batiza, Senhor, no Teu Espírito Santo. Nos dê couro grosso, Senhor. Nos dê capacidade de amadurecimento sem melindre. Nos dê capacidade, Senhor, de correção
condição de sermos corrigidos e também de corrigir com todos os critérios que o Senhor nos ensinou, mas também, Senhor, com firmeza, sem melindres, sem medos, sem mediocridade, sem falsidade, sem uma alta sensibilidade em excesso, Senhor. Vem com teu Espírito Santo nessa hora, Senhor, e encharca-nos com a vossa graça. Vai chamando, Jesus, vai acentuando o teu chamado no coração das pessoas, libertando de todo o medo, Senhor, de acolher, de aceitar e assumir, Senhor, o chamado. É a atitude 3A, assumir, aceitar, acolher e assumir o seu chamado, Jesus. Derrama sobre essas pessoas nessa hora que vivem, Senhor, em pânico por causa do chamado. Vivem em pânico por ter recebido o chamado que sobe um degrau além do que ela estava esperando, ou mesmo que não esperava, um degrau que essa pessoa se acha incapaz de subir, Senhor. Nessa hora, alcança com o batismo no teu Espírito Santo, Senhor, a fim de que ela seja fortalecido. Eu tenho certeza, Jesus, que Matias também, quando foi escolhido para ser apóstolo, também teve essa incerteza, mas a força do teu Espírito dado em Pentecostes não deixou dúvidas, porque Matias, ele some depois, porque ele tinha mais o que fazer, ele tinha cidades para evangelizar, ele tinha o teu evangelho para pregar. Por isso, Senhor, levanta pelo teu Espírito as testemunhas, acende, Senhor, a vida espiritual, derrama, Senhor, o desejo por maturidade espiritual, derrama, Senhor, o desejo de um discernimento alto, claro, aguçado em ti, Senhor, pelo teu Espírito, não por nós mesmos, Senhor, e que derrama, Senhor, essas ferramentas em nós, a responsabilidade, o zelo e o esforço para nos abandonarmos no teu chamado, Senhor, porque o teu chamado é irresistível quando nós o ouvimos. Dá, Senhor, a graça de ouvirmos de novo o teu chamado irresistível. Amém. Irmãos, é isso. Né? Inclusive uma irmã aqui pediu oração, a Elenir Dapper, pediu oração aqui, que Deus alcance, né, a Kátia e os filhos, né, o trabalho, todos os empreendimentos, o Bino, Maria, Júlia, Valmir, Dapper, família, Iraci Lois, Leane Japper, Lampert, né, deve ser, desculpa se o pronunciamento, né, tá errado, mas, irmãos, que Deus consiga alcançar todos esses que você pediu, viu, Kátia? Ô Elenir, que Deus consiga alcançar todas essas intenções, todas essas pessoas em profundidade e com maestria, como é da praxe de nosso Senhor. Quanto aos irmãos que acompanharam aí, muito obrigado, irmãos, muito obrigado pela companhia, pela paciência que tiveram com esse miserável pregador. Não vou pedir desculpas pelo que eu falei, porque tudo eu falei segundo aquilo que Deus me inspirou a falar hoje. Hoje realmente a preparação foi dolorida, né? Foi dolorida e foi contundente, né? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que tiveram paciência até esse momento. Que Deus, nosso Senhor, nos leve aí para águas mais profundas. Vamos encerrar a Quaresma de São Miguel hoje na Santa Missa. É claro, se você já encerrou a sua, graças a Deus, irmãos, eu vou encerrar a minha agora, que nós temos Santa Missa agora às 20 horas, para encerrar aí com chave de ouro a Quaresma de São Miguel. Então, quero aqui pedir para que Deus abençoe você, sua vida, sua família, seus empreendimentos, seus sonhos, seus projetos, e que Ele venha dando aí a você a certeza do seu chamado. Assim como para mim também, eu peço para que Deus todo dia me confirme no chamado que Ele me deu, para que eu não tenha dúvida nenhuma, como eu não tenho há 20 anos dúvida do meu chamado, assim você também não tenha mais dúvida do seu chamado. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Quinta-feira nós temos aqui de novo mais um encontro, irmãos, mais uma transmissão. E
Eu espero em Deus, que Deus nos inspire algo bom. Tenho algumas ideias aqui que estão na cabeça, na cachola, e na quinta-feira eu compartilho com vocês as ideias que eu estou tendo, né? E vamos ver aí como é que Deus vai conduzir a partir do vosso discernimento junto comigo, tá bom? Fiquem com Deus, até quinta-feira às 17 horas, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.